Vou começar então a gravar. Por isso a aula hoje é sobre a continuação da aula anterior, por isso sobre o sistema de resolução. Ok, estou aqui a pôr aqui. Agora estão a ver, não estão? Sim. Ok, e por isso vamos ver então como é que se estende a resolução, o princípio da resolução e o sistema de resolução para a lógica de predicados, por isso com quantificação. Vamos ver que, tal como fizemos na lógica proposicional, temos que passar as fórmulas para a forma clausal, enfim, com esta questão dos predicados. Vamos ver como é que eliminamos alguns predicados com esta operação de descolonização e depois vamos ver como é que nós podemos cortar literais complementares, por isso o L e o não L de cláusulas diferentes, através da unificação e de unificadores, e vamos ver um algoritmo que permite fazer essa unificação de uma forma, digamos, mecânica, e por isso qualquer computador, qualquer programa computacional pode fazer essa unificação de uma forma sistemática. Começando pelo princípio, temos que fazer, para passar da forma da lógica proposicional para a lógica de predicados, o princípio da resolução tem que ser adaptado, tem que ser estendido, tendo em conta que as fórmulas são quantificadas. Bom, no entanto, mantém-se a noção de que o que nós queremos fazer é a mesma uma refutação, por isso mantemos a noção de que queremos obter a cláusula vazia a partir de resolução das cláusulas existentes, quer das premissas, quer a negação da conclusão, mas vamos ter então que fazer os seguintes passos adicionais. Primeiro, obter cláusulas a partir de fórmulas quantificadas. Nós sabemos obter cláusulas, no fundo, são passar a fórmula para CNF, no caso da lógica proposicional, mas agora temos de ver como é que adaptamos isto com quantificadores e depois eliminar os quantificadores, nomeadamente os quantificadores existenciais. São estes dois passos que são importantes para poder depois mais tarde estender a resolução à lógica de predicados. Ok? E por conseguinte, usando estas fórmulas que já não têm quantificadores, verificar como é que se faz a resolução nesse cenário já estendido. Bom, primeiro, as fórmulas, para simplificar o processo, temos que fazer, para eliminar os quantificadores, concretamente, temos que passar as fórmulas de tal forma que consigamos isolar os quantificadores, e para isso nós temos uma técnica já conhecida, que é passar a fórmula para a forma pré-nex. Okay? Depois, uma vez tendo a fórmula na forma pré-nex, a matriz da fórmula pode ter qualquer grupo de operadores, mas nós vamos garantir que esses operadores que aparecem no interior da fórmula, por isso na matriz, ficam também na forma CNF, que é que nos dá jeito para fazer a resolução. Ok? Por isso, como é que nós fazemos isso? Bom, vamos ver aqui um exemplo, depois já dou a forma mais geral. Se existir um cubo e existir um tetraedro e qualquer que seja o objeto grande está entre o cubo e o tetraedro, ok? Como é que nós fazemos este procedimento? Bom, este qualquer que aparece aqui e este existe, estão no interior da fórmula, por isso passar para a forma clausal é passar simplesmente os quantificadores, usar a quantificação nula, não é? Por isso se esta forma de θ não aparece nesta forma de θ não aparece o z, o quantificador do z pode aparecer aqui deste lado, e como o x não aparece, como o y e o z não aparecem na forma cubo x, este cubo x pode ser antecedido por estes quantificadores. Okay? Por isso, neste caso, já passamos a fórmula para a forma pré-nex, passar agora para a forma CNF. Bom, é separar as cláusulas, temos uma cláusula CX, temos uma cláusula TY e temos uma cláusula não LZ ou B de XYZ. Ok? Isto já está na forma pré-nex. Está não só na forma pré-nex, como a matriz já está na forma CNF. Okay? Um outro exemplo, por exemplo, com 3 quantificadores, em que às vezes a coisa complica-se. Bom, se nós quisermos passar esta fórmula para a forma pré-nex, temos que ter atenção que agora o existe está aqui numa implicação, por isso a regra que nós demos é que primeiro eliminamos as implicações e as duplas implicações, e por isso isto que se obtém é... não, neste caso não há complicação, por isso... não sei se devia ter feito isto, ok, mas de qualquer maneira o existe está do lado direito da implicação, por isso não é negado, a negação é o cubo, e por isso fica num cubo ou
tet i qualquer coisa, e por conseguinte usando a fórmula no Q ou usando a fórmula, isto aqui está um bocado apressado, mas usando a propriedade distributiva, um O com um I será não C ou TY e não C ou B. Esta é mais interessante, ok? Se nós tivermos... não, esta continua a ser sem ter problemas, ok? Porquê? Porque existe um x, que é cubo, o qualquer que seja o y pode passar para trás, o existe z, mais uma vez, está à direita da implicação, por isso será não t ou b, e por conseguinte não t ou b, o b, o existe, pode passar para a forma do lado esquerdo sem modificar os quantificadores. Esta aqui continua a ser semelhante, ok? Por isso não mantém a natureza dos quantificadores. Por isso, são vários exemplos, ok? Mas já iremos ver que, em alguns casos, os quantificadores já vimos, aliás, quando passamos para a escolamização, muitas vezes os quantificadores que aparecem durante as fórmulas são alterados, por causa das negações, para os quantificadores complementares, por isso o universal transforma-se em existencial e o existencial transforma-se em universal, mas nestes casos que aqui estou a mostrar, não é isso que acontece, por isso os quantificadores podem ser todos colocados à esquerda sem alteração e a matriz depois é passada simplesmente para a forma clausal. Por isso, não C ou o que está aqui é não T ou o que está aqui, por isso isto fica não C ou não T ou B. Bom, agora a parte mais subtil aqui do assunto, que é o que é que nós fazemos com os quantificadores existenciais. Por exemplo, uma frase, existem entre parênteses ou mais cubos, ok? Por isso isto corresponde a dizer que a frase P1 transforma-se naturalmente, existe um X que é cubo, em que este existencial corresponde a um ou mais objetos que têm a forma de cubo. Bom, nós podemos substituí-la, ok? Substituir não, podemos considerar uma forma que é aparentada, que será uma forma que diz que, bom, se existe um cubo, vamos considerar o cubo, vamos chamar o cubo C, desde que o C, obviamente, não seja nenhuma constante que apareça no resto do contexto do problema. Que era o que fazíamos, aliás, na instanciação existencial. Bom, mas estas formas não são equivalentes, ok? Enquanto que esta diz que existe um ou mais, esta diz que existe um só, que é o C. Okay? Por isso as formas, obviamente, não são equivalentes. No entanto, ok? Se nós considerarmos o contexto em que estamos a fazer estas transformações, por isso num contexto de uma refutação, o que nós, se negarmos esta, também estamos a negar esta. Ou seja, se nós negarmos que existe um cubo, também estamos a negar que existe um ou mais cubos. Okay? Se não existe nenhum, não existe nenhum, nem dois, nem três. Não existe nenhum ponto final. Okay? E por isso, no contexto de uma refutação com quantificação, nós podemos substituir o quantificador existencial por um nome. Ou seja, podemos dar um nome a este objeto, ou estes objetos que existem, em que nós vamos dizer se existe um objeto, a negação de existe um objeto é que não existe nenhum objeto, e se não existe nenhum objeto, nós podemos dar um nome a esse objeto que não existe. Okay? E por conseguinte, a escolamização permite fazer exatamente isto. Sempre que existe um quantificador existencial, nós podemos substituir o quantificador por um nome, okay, que não se confunda com o que lá está, e por conseguinte este nome será a chamada constante de escola. Okay? Muito parecido com o que fizemos na instanciação existencial. No entanto, as coisas podem ser um pouco mais complicadas. Okay? Por exemplo, se nós tivermos esta frase, qualquer que seja o cubo, existe um tetraedro ao lado, okay? Nós não podemos substituir este existe por um só. Porque esta frase diz que para o cubo A existe um tetraedro, para o cubo B existe um tetraedro, para o cubo C existe um tetraedro, e o tetraedro depende do cubo que eu escolher. Okay? Pode não ser o mesmo. E por isso a forma de substituir, digamos, este quantificador existencial, intuitivamente, é dizer que este quantificador, ou esta variável, este objeto que está a ser identificado por um existencial, pode ser um ou mais para cada cubo, mas tem que depender do cubo que eu estou a utilizar. E por conseguinte, a escolamização, de uma forma geral, o que nós temos que fazer é substituir a variável que depende da variável quantificada
por uma função dessa variável. Uma função quer dizer que para cada x, a função de x é apenas um objeto, uma função para um argumento, uma função devolve apenas um objeto. Na realidade, a fórmula inicial até pode ter um ou mais objetos, ao pé deste cubo. No entanto, como vimos atrás, se no contexto de uma refutação, se eu conseguir provar que não existe um, a quem eu dei um nome, não existe nenhum, ok? Nenhum é a negação, digamos, do existencial. E, por conseguinte, a regra que nós temos que aplicar é, para cada quantificador existencial, nós substituímos por uma função das variáveis que são universalmente quantificadas. Se neste caso, este quantificador existencial depende é função da variável x, e por conseguinte, tet o y, ok? Será uma função que eu vou chamar q de x. Ok? E o y é a mesma coisa. Ok? Mais uma vez, esta primeira é mais geral, para cada cubo pode ter um ou mais objetos. Neste caso, para cada cubo só existe um objeto que está ao lado dele, porque isto é uma função. Mas seja como for, se não existir nenhum, também, se não existir um, também não existe um ou mais. Ok? E por isso a regra geral então é a escolemização é dada da seguinte forma. Se dada uma fórmula bem formada, já na forma pré-anexo, por isso já passámos os quantificadores para a cabeça, a sua forma normal escolemizada obtém-se substituindo todas as ocorrências das variáveis existencialmente quantificadas por funções das variáveis quantificadas universalmente. Okay? Por isso, as variáveis existencialmente são substituídas por funções das variáveis universais. Ok? E estas funções, não só a constante, mas estas funções são chamadas funções de Scolam, ou constantes de Scolam, se não tiver argumentos, que foi o lógico, digamos, que propôs este método. Por exemplo, se nós tivermos uma frase deste tipo, existe um x, existe um y, para qualquer z, este predicado verifica-se, podemos substituir o x por uma constante, o y por outra constante e o z por uma variável universal. Okay? Já se for uma coisa deste género, qualquer que seja x, existe um y, existe um z, o y e o z, à partida, podem ser diferentes e, por conseguinte, o que nós vamos substituir é o y por uma função de x e o z por outra função de x. E, por conseguinte, o x mantém-se, o y é uma função de x, vamos chamar f de x, o z é outra função de x, vamos chamar g de x. Funções, letras diferentes, ou variáveis existenciais diferentes, são substituídas por funções diferentes. Não quer dizer que elas sejam diferentes, num caso concreto não quer dizer que o segundo e o terceiro argumento não possam ser o mesmo objeto, mas também nada indica que duas funções de um objeto não sejam mapeadas no mesmo objeto. Por isso, isto é completamente genérico. Por exemplo, se tivermos uma coisa destas, existe um x tal que qualquer que seja y existe um z, bom, este existe um x é essencialmente quantificado e é substituído por uma constante, qualquer que seja y é universal, é o y, e o z é a função apenas deste y. Okay? Por isso é a função do h, é uma função h da variável y. Okay? No caso geral, ainda mais geral, se nós dissemos qualquer que seja x, qualquer que seja y existe um z, o z depende do x e do y. Lembra-se há bocado, qualquer que seja o cubo e qualquer que seja o tetraedro, existe um dodecaedro no meio deles. Okay? Bom, o dodecaedro que existe depende do cubo e do tetraedro. Cubos diferentes e tetraedros diferentes podem ter dodecaedros diferentes entre eles. E, por conseguinte, o x e o y mantêm-se universalmente quantificado e o z é função quer do x, quer do y, por isso é uma função com dois argumentos. Função de escola, como há bocado, mas com dois argumentos, que são as duas variáveis universalmente quantificadas. É claro ou não? Percebem a ideia de porque é que se utiliza, digamos, ou porque é que se pode utilizar esta escolemização? Sim. Então, uma vez percebendo, digamos, a escolemização, passamos a ter um conjunto de fórmulas que estão universalmente quantificadas apenas. Ok? E, por conseguinte, uma vez escolemizadas, quais são os passos que se seguem? Primeiro, circunscrever os quantificadores. Por isso nós temos várias fórmulas, várias cláusulas, A ou B ou C e qualquer coisa,
e vamos ter que circunscrever os quantificadores para cada uma das cláusulas. Okay? Uma vez feito isto, nós podemos renomear as variáveis, para não haver confusão. Okay? Já iremos ver aqui um exemplo. E depois separar as cláusulas. Ou seja, cada fórmula, que é uma conjunção de cláusulas, acaba por ser obtido um conjunto de cláusulas separadas. Finalmente, eliminamos os quantificadores universais. Eles são universais, por isso, na realidade, nós não estamos a eliminar, estamos simplesmente como é que se diz? Estamos a assumir que as variáveis que lá aparecem são universalmente quantificadas. Como estamos a assumir que as variáveis são universalmente quantificadas, escusamos de colocar explicitamente os quantificadores. Eles existem, digamos, é pressuposto que eles existem. Okay? Bom, vamos lá ver então como é que fazemos estes vários passos. Imagina que eu tenho uma variável universalmente quantificada, qualquer que seja x, p de x e q de x. Okay? Bom, nós, circunscrevendo isto, nós podemos dizer que se todo o x é p e é q, okay? Então nós podemos dizer que todo o x é p e todo o x é q. Que é uma daquelas equivalências que vimos anteriormente, e por isso já aplicamos o quantificador, okay? Este quantificador só se aplica a esta fórmula, ao p de x, e este quantificador só se aplica à segunda fórmula. Bom, o que é renomear? Bom, se todo o x é p e todo o x é q, isto é equivalente a dizer que todo o x é p e qualquer que seja o y é q, ou seja, isto apenas garante que as variáveis que são universalmente quantificadas, o escopo de x acaba aqui, o escopo deste x acaba aqui, por isso podemos substituir o x por y. E já tem nomes diferentes para não se confundir. Separar as cláusulas. Bom, se temos um i de duas cláusulas, podemos separar as duas. Não é? Podemos considerar a cláusula qualquer que seja x, p de x e qualquer que seja y, q de y, separadamente. Okay? Por isso esta eliminação é uma chamada operação de cosmética, se quisermos. No fundo, esta renomeação de variáveis apenas diz que apenas permite que quando fizermos a separação, as variáveis que estão a ser são universalmente quantificadas têm nomes diferentes, não havendo confusões entre elas. Ok, então vamos ver estas formas aqui, alguns exemplos. Se existe um y que é cubo, existe um y que é tetraedro, e qualquer que seja o z, um objeto grande, está entre o cubo e o tetraedro, ou seja, todos os grandes estão entre um cubo e um tetraedro, a passagem à forma Pranex já vimos, ok? Já tínhamos visto que era passar os quantificadores universais, os quantificadores todos para o lado esquerdo, isto aqui, digamos, será a matriz. Passagem à forma CNF, já vimos que era C de X e T de Y e não L ou B, por isso são duas, a implicação substitui-se pela disjunção e, por acaso aqui não passei ainda para a forma CNF, falta ainda aqui não, aqui já está passado para a forma CNF, ok? Colemização, existe um x, existe um y, qualquer que seja z, por isso o x tem podemos dar um nome, o y podemos dar um nome, e obtemos finalmente C de A, T de B, I, não é o Z, ou B de Z, AB, B between. Circunscrição de quantificadores. Bom, só existe um, por isso este quantificador Z aplica-se a toda a forma. A renomeação das variáveis, aqui não é necessário, porque só existe uma variável. Ok? Bom, normalmente, enfim, quando vocês colocam uma série de variáveis nas premissas, normalmente damos as letras x, y, z, eventualmente, como aparecem muitas fórmulas, podemos pôr x1, x2, x3, para não haver confusão. Enfim, aqui neste caso, assim, isoladamente, não havia necessidade. Bom, uma vez renomeadas as variáveis, podemos separar as cláusulas. Ok? C de A é uma cláusula, T de B é outra cláusula, qualquer que seja x1, não L ou B é uma cláusula, e deixamos cair finalmente o quantificador, e passamos a ter três cláusulas sem quantificação, que é o C de A, T de B, não L de x1 ou B de x1 a B. Aqui é o gato escondido de rabo de fora, não está cá, a variável não está explicitamente quantificada, mas nós sabemos que isto corresponde a uma variável quantificada universalmente. Vamos ver aqui outro exemplo, ok? Todo x que é cubo e para todo o cubo existe um y em que existe um objeto entre o cubo e um tetraedro, ok? Por isso, para todo o cubo existe um tetraedro e existe um objeto entre o cubo e o tetraedro, ok?
obviamente estes objetos do y e o valor e o outro objeto que aparece depende do cubo. Okay? Para todo o cubo temos isto. Se houver outro cubo, teremos outra sequência de formas. Por isso, passamos os quantificadores para a esquerda, que já tínhamos visto como é que tínhamos feito. Passamos agora a implicação para a forma clausal, por isso existe implicação U, o do I é distribuído, e fica não C de X ou T de Y, e não C de X ou B de Z. Há aqui duas variáveis existenciais, mas dependem do cubo que eu escolher. Okay? E por conseguinte, o Y vai ser substituído por F de X, o Z por G de X. Okay? E fica esta forma, não C de X ou T F de X, não C de X ou B de Z, que é G de X que é X, e o Y que é F de X. Neste momento só existe uma variável, por isso, mas de qualquer maneira existem duas cláusulas, por isso vamos distribuir este quantificador, se quiserem, por esta cláusula. Por isso, se qualquer que seja x, a e b, então qualquer que seja x é a e qualquer que seja x é b, já vimos isso das equivalências umas aulas atrás, e por isso podemos pôr este quantificador, distribuí-lo, entre aspas, pela conjunção. Para não haver confusão, o x é substituído por outro valor, por isso este primeiro x é x1, o segundo x é x2, e por conseguinte, a partir daqui, podemos substituir as fórmulas, deixar cair os quantificadores, e fica, aliás, neste momento separar as duas, por isso isso, a partir da altura em que têm nomes diferentes, podem ser separados, e agora deixamos cair os quantificadores e fica não C de x1 ou T de F, não C de x2 ou B de, enfim, o que aí está. Ok? Ok. Mais uma vez, esta fórmula aqui foi substituída, ou foi obtida, fora do contexto em que obtivemos a anterior, porque na anterior já tínhamos usado o valor, a variável x1, ok? Se tivermos a fazer isto em sequência de várias formas, temos que garantir que as variáveis que vamos escolhendo têm nomes diferentes, por isso, se usei o x1 antes, agora teria que ser aqui x2 e aqui x3, ou qualquer coisa desse género. Ok? Bom, outras formas. Esta aqui, existe um y qualquer, já tínhamos visto que a passagem para a forma clausal era como está, por isso existe um x, qualquer que seja y, existe um z. Este x é substituído por uma constante, o y é universal, este z é substituído por uma função do y. Okay? Por isso, eventualmente, depois de tudo isto feito, o a é o x, aqui existe um i, temos que desdobrar isto em duas cláusulas, C e não T, C ou B e C e não T, que são estas duas, que estão aqui separadas, ok? Desculpa, não, C está isolada, por isso é uma constante, C de A, e esta fórmula aqui é substituída por uma disjunção. Não é? O x1 continua a ser uma variável, o z é uma função desta variável, por isso será uma função f. Ok? E por isso este é o resultado. Mais uma vez temos que ter cuidado do x1 não ser, digamos, não ter sido usado anteriormente, e neste caso temos que ter também o cuidado de não usar uma função que já foi usada anteriormente. Ok? Se eu usei a função f anteriormente, agora tinha que lhe dar um nome qualquer, diferente. Finalmente, isoladamente, por isso, sem me preocupar com o que fizer, temos aqui uma disjunção, qualquer que seja x, qualquer que seja y, existe um z, desculpa, por isso o que nós temos que fazer é substituir este existencial por uma função das duas primeiras. Por isso fica, onde está z, fica uma função de x, y. Okay? Depois é o resto, substituímos os nomes das variáveis, separamos, neste caso só existe uma cláusula, e por isso ficamos com uma cláusula só, que é não C de x1, ou não T de x2, ou B, between, F de x1 e x2, aquele que está entre o x1 e o x2, o x1 e o x2. Okay. À partida, nós podíamos usar o mesmo nome F que usámos anteriormente, porque a função F tem dois argumentos, e as funções são distintas, ou se tiverem letras diferentes, por isso nomes diferentes, ou
se tiverem um número de argumentos diferentes. Uma função f de x é diferente de uma função f de xy. Por isso é que muitas vezes se escreve f barra 1, quando se diz que a função f tem um argumento, ou f barra 2, para dizer que esta é uma função, que também tem o nome f, mas tem dois argumentos, e por conseguinte é distinta da função anterior. Ok, neste momento temos cláusulas, okay? Podemos ter várias, e todas na forma clausal, ok? Por isso tudo como disjunções de literais, em que os literais podem ter argumentos, ok? E podem ser positivos ou negativos, por isso têm negações ou não. Por isso agora o que é que fazemos com estes literais e como é que nós podemos fazer a resolução, como fazíamos anteriormente, ou seja, se eu tiver uma forma com não C, vou tentar arranjar uma fórmula com C, cortar o C com não C e aproveitar o resto. Okay? Bom, aqui temos que ter algum cuidado porque nunca teremos realmente duas fórmulas com o cuidado que tivemos. As duas fórmulas, esta fórmula tem uma variável x1, mas a fórmula onde aparecer o C, que venha de outra cláusula, ou da negação da conclusão, há de ter outra variável. Okay? Eventualmente universalmente quantificada, mas com um nome diferente, porque eu tive o cuidado de, se fizer um conjunto de transformações, usar sempre letras diferentes. Então, nunca temos, digamos, sintaticamente, exatamente a mesma fórmula do lado esquerdo, apenas com a diferença da negação, porque as variáveis, ou os argumentos são diferentes. E por isso temos que ver o que é que fazemos quando temos argumentos diferentes. Bom, intuitivamente, vejamos o seguinte, se eu tiver todo o x, todo o p aqui, okay, que se relaciona desta maneira, e todo o q é r, okay, por isso que será não q ou r, duas letras diferentes porque vêm de formas diferentes, intuitivamente eu devo querer conseguir concluir que todo o p é r, ok? E por conseguinte teria uma forma não p ou r. Bom, isto tudo seria muito fácil de fazer se eu cortasse o q com não q, ok? Ficava com não p ou r. Só que num caso tenho x1, no outro caso tenho, enfim, não tenho a mesma variável. E por isso não chega simplesmente a dizer, isto é universal, esta é universal, por isso posso pôr não p de x1 e r de x3, ok? Não posso fazer isso porque aí estava a assumir que podiam ser variáveis diferentes, ou objetos diferentes. Isto, na realidade, tem que ser o mesmo objeto, ok? Por isso, quando nós temos duas variáveis universalmente quantificadas, ok? Como elas podem tomar qualquer valor, podem ambas ser aplicadas ao mesmo objeto, ok? E por conseguinte, o que nós devemos fazer é dizer que vamos chamar o mesmo nome às duas variáveis, ou seja, x1 pode ser unificada com x2, podem ser o mesmo objeto, e se eu substituir o x1 por x2, ou por um valor qualquer, seja x3 para ambas, então posso fazer o corte, digamos, como fazia anteriormente. Q corta com o Q, fica com P ou R. Entretanto, tive que garantir que o x1 é o mesmo que o x2, e isto é garantido nesta forma, porque o argumento do P é exatamente igual ao argumento do R. Por isso, de alguma forma, juntei o x1 com o x2. Bom, isto pode ser eventualmente mais complicado, e por isso o passo que nós temos que dar aqui, para cortar um literal com o literal complementar, é garantir que as duas cláusulas sejam unificadas. Okay? E unificadas quer dizer que eu consigo criar nos objetos que são referidos por uma, o mesmo objeto referido na outra. E as regras são, podemos ver aqui alguns exemplos, ok? Por isso, dois termos são unificáveis, vamos pôr aqui uma definição. Por isso, dois termos são unificáveis se existir uma substituição das suas variáveis que os tornem idênticos. Ou seja, aqui à partida, estes dois termos não eram idênticos, ok? Q de x1 não é idêntica a Q de x2, mas eles podem ser unificados se existir uma substituição de uma variável ou uma substituição em geral que os torne idênticos. Bom, neste caso, como eles são universalmente quantificados, ok? O que é uma substituição, já agora? O termo é um termo, ok? A substituição é apenas um conjunto de pares em que as variáveis são substituídas por termos, ok? Que não contêm as variáveis, já vamos ver porquê. Ok, vamos ver aqui um exemplo, talvez, para tornar isto claro. Por isso, uma variável pode ser unificada com uma constante. Okay? Por isso, eu posso substituir este y, se este y1 é uma variável universalmente quantificada,
eu posso substituir y1 por a. É uma instanciação de uma variável universal, e se eu substituir y1 por a, fico com t de a e t de a, e ficam unificadas. Okay? T de y1 e t de f de y2, para tornar os termos idênticos, eu tenho que substituir esta variável, y1, por este termo, f de y2. Okay? E posso, uma variável universalmente quantificada, pode ser substituída por qualquer termo. Um termo, para todos os efeitos, é um objeto. Okay? Por isso, uma variável universalmente quantificada quer dizer que este de y1 pode ser qualquer objeto, em particular pode ser o objeto f de y2. Eventualmente, se eu tiver duas variáveis, okay? Se eu quiser unificar y1 com y2, bom, tenho aqui duas alternativas, até tenho mais do que duas. Uma é dizer que o y1 é substituído por y2, outra é dizer que o y2 é substituído por y1, e por isso qualquer uma destas em que o y1 é substituído por y2 e o y2 é substituído por y1, qualquer uma destas substituições torna os termos idênticos. De notar aqui na definição que eu disse, por exemplo, quando tenho y1 com t de f de y2, esta variável é substituída por um termo e nesse termo não pode ocorrer a variável y1. Já iremos ver porquê. Okay? Por isso, uma variável é substituída por um termo, desde que nesse termo não exista essa variável. Por exemplo, neste caso, uma variável é substituída por um termo, neste caso o termo é uma variável que não é igual, por isso, tanto posso fazer y1 com y2 ou y2 com y1. Bom, temos que ter também atenção que quando eu quero unificar dois termos, pode haver mais do que uma variável que aconteça. E por isso a substituição é um conjunto de substituições das variáveis, ok? Intuitivamente, aqui é fácil perceber que estes termos são unificáveis, por isso tornam-se idênticos se eu substituir x1 por b e substituir y2 por a. Se eu fizer estas substituições, em ambos os casos passarei a ter t de ba. Ok? Mas isto pode ser mais complicado, ok? Por exemplo, o termo de x1, y1, f de x1, y1, x2, g de x2, z2, bem, tem que começar por algum lado, posso começar por x1, que terá que ser substituído por x2. Uma vez feito isto, o y1 pode ser substituído de g de x2, tudo bem, mas quando chegar aqui a este termo, tem aqui uma variável, sim senhora, z2, mas o x1 já é x2 e o y1 já é de g de x2, por isso eu tenho que pôr z2, enfim, como uma função, ok? Z2 tem que ser substituído pela função f de x1, que entretanto passou para x2, e de y1 que passou para x2. Ok? Ou, se eu tivesse, em vez de ser x1 substituído por x2, se tivesse posto o x2 substituído por x1, teria a mesma coisa, só com o x1 e x2 trocados. E nesta altura, aplicando esta transformação, por isso esta substituição, quer um termo, quer o outro, obtinha o mesmo, exatamente o mesmo termo, idêntico, ok? Letra a letra. Ok? Por isso, basicamente, quando eu fizer estas substituições, tenho que ter aqui aqui fiz isto um bocadinho, digamos, ad hoc, mas temos que ter um algoritmo que seja garantidamente que faça estas substituições sem nos enganarmos, ok? Temos que ter a certeza que à medida que vamos fazendo substituições, as outras substituições que fazemos têm em conta as substituições que fizemos anteriormente. Já agora, aqui um aspecto que é importante, que eu disse que nós, à partida, podemos tentar dizer o seguinte, bom, este termo t de x1, x1, pode ser unificado com x2, f de x2. Bom, temos aqui uma variável, temos duas variáveis. O que é que acontece aqui neste caso? Bom, podemos dizer que o x1 era substituído por x2, ok? E se o x1 for substituído por x2, o x2 tinha que ser substituído por f de x2, ok? Bom, mas o x2 aparece, por isso é uma variável, a variável x2 não pode ser substituída por um termo que contém essa variável. E, por conseguinte, esta substituição não é legal, não é permitida. Okay? E, por conseguinte, de facto, estes dois termos não são unificáveis. Bom, porque é que isto é assim? Bom, por um lado, sintaticamente, se o x2 fosse substituído por f de x2, o x2 também seria substituído por f de x2. E por isso o x2 estaria substituído por f do f do f, por isso uma substituição infinita. Okay? Por isso nós não queremos coisas destas,
Okay? Sintaticamente isto não é aceitável, mas semanticamente ainda é pior. Okay? Suponhamos que nós temos este predicado g de x, por isso alguém gosta de si próprio, e a função m de x, que é a função mãe de alguém. Okay? E por isso nós podemos dizer que se estes dois termos fossem unificados, por isso uma pessoa gosta de si própria, uma pessoa gosta da sua mãe, se nós fizéssemos esta substituição esquisita, nós tínhamos o x1 substituído por m de x1. Ou seja, na realidade nós tínhamos uma pessoa a ser a sua própria mãe. Ora, obviamente, semanticamente, estas duas cláusulas, ou estes dois termos, uma pessoa gosta de si própria, qualquer pessoa gosta de si própria, e qualquer pessoa gosta da sua mãe, daqui não podemos derivar que qualquer pessoa é a sua própria mãe. Okay? Por isso, o occurs check, por isso, verificar que a variável que está a ser substituída não aparece, não ocorre no termo que vai substituí-la, por isso esta verificação é fundamental, e se isto acontecer, nós dizemos que os termos não podem ser unificados, senão levamos a estes paradoxos, ou termos infinitos, ou relações estranhas. Bom, e por conseguinte, então vamos tentar, agora que fizemos alguns exemplos, tentar explicar ou explicitar e formalizar o que é o unificador. Por isso, à partida, um unificador de dois ou mais termos é uma substituição que permite unificá-los, por isso torná-los idênticos. Uma vez obtida uma substituição, por isso um unificador, a aplicação de uma substituição é de uma forma T, por isso a substituição sigma de uma forma T, que nós denotamos por T sigma, obtém-se substituindo todas as variáveis que ocorrem em T pelos termos que ocorrem em sigma. Okay? Por isso no par V ômega. Por isso, o que é a unificação? Dois termos são unificáveis se existir um unificador. Basicamente é isso que nós podemos dizer. De qualquer maneira, temos que ter em atenção que pode haver mais do que um unificador. Okay? Por exemplo, P de x1 e y1 pode ser substituído por P de x2 e y2. Substituindo x1 por x2 e substituindo y1 por y2. Ok? Em ambos os casos ficaremos com o mesmo termo, que é P de x2 e y2. Ou podemos fazer ao contrário, substituir x2 por x1 e em ambos os casos ficamos com o termo P de x1 e y1. Mas também existem outros unificadores possíveis. Eu posso substituir o y1 por b, o y2 por b, ok? E passo a ter, quer o y1, quer o y2 são substituídos por b, por isso o segundo argumento é igual a b, e por isso posso ter ou P de x1b ou P de x2b. Ou posso fazer a mesma coisa, mas no primeiro termo. Posso dizer que o x1 é o a, o x2 é o a, e o y1 é substituído por y2, por isso ficamos com ambos os termos, passam a ser P de a, y2. Enfim, no caso extremo, eu posso substituir o x1 e o x2 por a, o y1 e o y2 por b, e em ambos os termos passarão a ser P de AB, que serão idênticos. Okay? Ou ainda podemos fazer uma coisa ainda mais, podemos chamar outros nomes, ok? Pode ser P de CD, enfim, já estão a ver que existe uma miríade de unificadores possíveis, mas alguns unificadores são mais gerais do que outros. Ou seja, se eu fizer esta substituição, já não posso fazer mais nenhuma substituição, porque A e B são constantes. Mas se eu fizer esta substituição, eu posso ainda substituir o x2 por A e o y2 por B e passar a ter, a partir desta unificação, deste unificador, obter ainda um outro unificador. E por isso eu digo que este unificador é mais geral. Por isso um unificador é mais geral do que outro se existir uma substituição, uma outra substituição, que transforma um unificador no outro. Ou seja, se eu pegar neste P de x2 e y2 e aplicar-lhe a substituição x2 igual a A e y2 igual a B, eu passo a ter um outro unificador, este, ok? E por conseguinte eu poderei dizer que este unificador é mais geral do que o outro. Okay? Por isso, basicamente, um unificador mais geral é um unificador que não transforma variáveis em nada, só transforma variáveis em termos que não sejam variáveis, se for obrigado a fazer isso. Ou seja, eu não vou substituir variáveis por constantes ou por funções se não tiver que o fazer. Intuitivamente é isso que isto quer dizer que é mais geral, quer dizer que não estou a comprometer
quando eu digo que estes dois termos são iguais, ou são unificáveis, não me estou a comprometer nem com o x1 nem com o y1. Apenas estou a dizer que existe uma relação entre dois termos. Okay? Aqui já me estava a cingir a dois objetos concretos. Okay? Aqui são variáveis universalmente quantificadas. Bom, e por isso, como é que nós fazemos este unificador mais geral? Como é que nós obtemos o unificador mais geral? Enfim, intuitivamente é isso que eu estou a dizer, não substituir variáveis por constantes se não for necessário, mas existe um algoritmo que faz isso, digamos, de uma forma sistemática, que é este algoritmo de Martello e Montanari. Por isso vamos admitir que temos um conjunto de pares ST, ok? E quero saber, por isso um conjunto de fórmulas em que eu quero quero unificar os SIs com os TIs. Okay? Por isso, não quero apenas unificar um termo, quero unificar vários termos. O S1 com o T1, o S2 com o T2, o S3 com o T3, e por isso quero saber se existe alguma unificação mais geral que permita tornar os termos SI idênticos aos termos TI. Bom, primeiro vamos fazer uma das ações. Ok? Por isso, se nós tivermos um termo, se nós quisermos unificar um termo f com outro termo, que é uma função, com outro termo que é outra função, elas só podem ser substituídas, só podem ser unificáveis, se o número de argumentos for o mesmo, as funções têm que ser idênticas, tem que ser o mesmo número de argumentos, e se eu unificar cada um deles. Por isso, se eu tiver em alguma altura um termo destes que eu quero unificar, eu devo substituir simplesmente este termo por vários termos, por vários pares. No fundo, tenho que fazer o S1 corresponder ao T1, por isso ser unificado com T1, S2 com T2, etc. Por isso, se eu tenho um conjunto de pares, se um dos pares for desta forma, eu tenho que substituir esse par por estes conjuntos de pares. Se eu tiver um par em que um dos elementos é uma função f, outro dos elementos é uma função g, à partida eu não posso unificar. Okay? Por isso, se eu tiver um conjunto de pares em que pelo meio tem um par destes, os termos não são unificáveis. Okay? Bom, se eu tiver em alguma altura do campeonato x unificado com x, em que tem a mesma variável, isto não adianta nada, por conseguinte posso simplesmente substituir, posso apagar este par. Se eu tiver um termo que eu quero unificar com x, em que x é uma variável, okay? Então o que eu tenho que fazer, este é o princípio, vou pôr sempre a variável do lado esquerdo. Ou seja, a variável é sempre substituída por termo e não ao contrário. Mas isto aqui também é apenas uma operação sintática. Se x ocorre em t, se eu obtiver a altura o x em t, em que t não contém o x, eu posso simplesmente substituir este par pela substituição x substituído por t. E fazer isso em todos os pares. Se eu quiser unificar o x com o termo t, em que o termo t contém o x, okay? Então, mais uma vez, tem que abertar, estes termos não são unificáveis. E por isso o conjunto de pares iniciais também não é unificável. Okay? Eventualmente, eu vou substituir termos cada vez mais complexos, cada vez mais simples, e acabo por ter sempre variáveis, se eu aplicar este algoritmo recursivamente, eu vou ter sempre, vou substituir conjuntos de pares por substituições em que do lado esquerdo aparece uma variável e do lado direito um termo que não contém essa variável, se os conjuntos forem unificáveis. Okay? Por exemplo, vamos ver este caso. Quero unificar x1, y1, f de x1 e y1 por este. Bom, primeiro, os dois termos que eu quero unificar são estes. Bom, têm a mesma letra, ok? Por isso, neste caso, são dois predicados, mas podiam ser funções, não interessa, mas desde que tenham a mesma letra, têm o mesmo número de argumentos, por isso o que eu tenho que substituir é estes termos, ou estes pares, pelo par x1 com x2, y1 com g de x2 e f de x1 e y1 com z2. Bom, vou pegar num deles, ok? E vejo que x1 é equivalente a x2, é unificado com x2, são duas variáveis, ok? E por isso, de acordo com estas duas variáveis, posso substituir x1 por x2 e substituir as ocorrências de x1 em todo o resto. Ou seja, onde estava aqui x1 passou a ter x2.
Bom, este termo já está despachado, já não é um par que eu quero substituir, pago no segundo. Bom, o que é o segundo? É uma variável que eu quero unificar com o termo. Bom, esta variável não ocorre no termo, por isso vou substituir a variável pelo termo. Okay? E vou substituir todas as ocorrências de y1 por g de x2. Concretamente, y1 é substituído por g de x2. Finalmente, estas duas já estão, digamos, despachadas. Temos aqui este par que eu quero unificar. Tem a forma de um termo unificado com uma variável. Enfim, por sintaticamente eu vou substituir pela variável unificável com o termo. E verifico que o Z2 não ocorre neste termo. Bom, se o Z2 não ocorre neste termo, eu posso substituir Z2 por f de x2, g de x2. Okay? E por isso, este é o unificador mais geral destes dois predicados. Na realidade, se eu aplicar esta substituição a cada um dos predicados, eu verifico que o x1 é substituído por x2, o y1 é substituído por g de x2 e o Z2 e o f de x1 e y1 continuam na mesma. Aliás, o x1 será f de x2 e o y1 é g de x2, e por isso, em ambos os casos, vou obter esta forma. x1 é substituído por x2, y1 é substituído por g de x2, f de x1 e y1 é f de x2, g de x2. Neste caso, p de x2 é p de x2, g de x2 é g de x2 e o z2 é substituído por f de x2, g de x2. Ok? E por conseguinte, este era o quantificador, digamos, que nós obtemos de uma forma sistemática através deste algoritmo, que é basicamente o mesmo que nós tínhamos obtido ad hoc, eventualmente com outros nomes de variáveis. Okay? Anteriormente tínhamos, em vez de ser x1 substituído por x2, era x2 substituído por x1, mas à parte disso é basicamente a mesma coisa. Ok? E por isso, este algoritmo, a parte destas variantes, eventualmente há aqui uma zona que tanto pode substituir x2 por x1 como vice-versa, este algoritmo garante, enfim, não vou provar, mas acho que é razoavelmente simples provar que nenhuma variável é substituída por um termo, a não ser que isso tenha que acontecer. E por isso, nunca vou criar um unificador que seja menos geral do que o tal unificador em que nunca vou ter uma substituição que, digamos, condicione o percurso depois de uma demonstração, que é, no fundo, o que nós queremos fazer com todas estas técnicas. Okay? Por isso, o que é que nós vimos hoje? Eu já estou a demorar, ou não? Ainda estou na hora. Por isso, o que é que nós vimos hoje? Basicamente, como é que nós pegamos num conjunto de fórmulas, ok? Quantificadas, passamos-las para a forma causal e estamos a preparar, digamos, a forma de aplicar o algoritmo de resolução que tem que utilizar esta noção de unificadores entre cláusulas ou entre termos que apareçam em cláusulas diferentes, para no fundo conseguir cortar o P com não P, tem que garantir que os argumentos do P sejam exatamente os argumentos do P da outra cláusula. Para fazer isso, verifico se os consigo unificar. Se eles conseguirem unificar, corto. Se não conseguirem unificar, não, nada a fazer, tenho que tentar de outra forma. Okay? Por isso, esta parte agora de utilização dos unificadores para a resolução é o que nós veremos na próxima quinta-feira. Ok? Bom, e acho que acabei por hoje. Acho que foi de alguma forma demorou algum tempo, ok? Mas penso que foi na hora. Não sei se tem alguma dúvida que queiram colocar. Por isso, vejam os slides. Na próxima aula nós voltaremos de alguma forma a esta matéria, porque iremos utilizá-la para depois fazer a resolução em casos concretos. Ok? Até para a semana, professor. Pronto, se não tem mais dúvidas, até bom fim de semana para quase todos. Alguns ainda vou vê-los daqui a bocado. Ok? Até logo, ou bom fim de semana.